Hoje eu quero conversar contigo sobre a diferença de produzir conteúdo para mais de uma plataforma e se qual que vale a pena, por onde a gente deve começar, pensando em começar a criar conteúdo, pensando em criar um negócio ou pelo menos uma fonte de renda utilizando a internet. Então, as principais, todo mundo fala hoje em dia, YouTube, TikTok e Instagram, mas a gente pode até passar por cima aí, uma pincelada em cima de outras plataformas também, por onde que eu começaria hoje a investir meu tempo se eu quisesse criar conteúdo visando criar uma fonte de renda. Hoje eu tenho basicamente criação de conteúdo nessas três plataformas. Obviamente, onde eu mais dedico tempo hoje é o YouTube, mas eu atendo, via minha assessoria de clientes, eu atendo diversos clientes que têm perfis grandes no TikTok, perfis grandes no YouTube, no Instagram também, até páginas que são monetizadas no Facebook, por exemplo. Então eu tirei com base na análise de métricas do que eu faço e o que a gente faz na assessoria para trazer essas informações aqui mais valiosas para vocês. Você tem 2 horas por dia hoje e está pensando em investir esse tempo para criar conteúdo, talvez esse vídeo faça uma grande diferença para você. E é tão importante porque, assim como eu, você possivelmente vem aí de um discurso onde você precisa estar ativo em todas as plataformas possíveis para conseguir ganhar dinheiro de certa forma com a internet. E aí você fica até nesse ciclo vicioso de se bloquear para começar, porque o que, que eu faço no TikTok, o que, que eu faço no Instagram, será que eu replico os mesmos conteúdos, será que eu produzo conteúdos diferentes, aí não vou ter tempo, não sei o que fazer, e aí você fica preso nisso, fica gerando um ciclo que você não sai do lugar, porque você fica preso basicamente ao começo. E como eu tenho acesso a diversas informações que eu consiga responder essa pergunta, eu decidi medir isso de uma certa forma e até olhar por mim hoje, né? Como eu já saí dos bastidores e produzo conteúdo para mim mesmo, eu consigo tirar até com própria experiência e analisando o resultado de métricas de clientes que passam pela nossa assessoria. Agora eu quero até te convidar para vir aqui na minha tela, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais simples de eu conseguir te explicar. Então vamos lá. Eu separei aqui as 3 redes sociais principais, né, que todo mundo hoje comenta sobre a criação de conteúdo, mas eu não descartaria outros canais, como o antigo Twitter, ou como a página do Facebook, né, como o próprio Facebook em si, porque a depender do seu negócio, a depender do seu nicho, eu sempre considero todas as plataformas que a gente consiga alcançar o seu público ideal e faturar com isso, tá? Mas no caso aqui, visando que você vai começar a criar conteúdo, imagino que a maioria das pessoas aqui se encaixe nessas 3. Como que eu definiria hoje aqui o Instagram, para quem que seria começar? Se você já tem uma facilidade para criar conteúdo, o Instagram, visando médio prazo, seria a plataforma que você conseguiria fazer mais vendas. Você conseguiria ter um pico de vendas muito maior. Então, aqui eu investiria volume de conteúdo. Se você realmente tem bastante tempo para se dedicar a essa criação de conteúdo, o Instagram pode ser interessante. Reels, principalmente para aumento da base de seguidores. Alguns meses atrás eu decidi fazer um teste criando um perfil do zero no Instagram e testando o que o algoritmo possivelmente faria para os meus vídeos viralizarem, como é que eu cresceria essa base de audiência. E de fato, os Reels, por mais que existam carrosséis, existam posts, você consegue viralizar e atrair seguidores, os Reels são muito mais simples e muito mais fácil de fazer isso. A questão é, qual que é o grande segredo aqui dos Reels? É achar um formato. Achar o formato. A hora que você acha o seu formato, o formato que você tem facilidade para criar, o formato que torna você diferente e o formato que fura a sua bolha, esse formato vai viralizar sempre e vai trazer sempre uma base boa de seguidores, tá? Aqui, no caso, você pode fazer o formato criar um vídeo roteirizado, todo bem editado, para ver se ele viraliza, mas aqui o tema é muito forte e a retenção, a edição do vídeo vai trazer toda a retenção. Você pode utilizar, que é muito mais comum, as caixinhas de pergunta, né? As caixinhas de pergunta eu acho que é o Reels mais comum e facilmente viraliza se você acertar a mão na pergunta. Se você tiver um tipo de pergunta e um tipo de resposta que seja, de certa forma, polêmica, consiga ter a retenção, vai ser com base na sua resposta, né? E o gancho, que a gente sempre fala na criação de conteúdo, que é o que faz a pessoa não passar para o próximo vídeo, é a pergunta. Então a pergunta tem que ser muito forte. Se você achar o formato do Reels que vai dar certo para você, e aí por isso que eu testaria volume, só começaria aqui se você tivesse tempo para investir nisso. Porque quando eu comecei esse perfil que eu mencionei para você, eu postava 7 Reels por dia para testar 7 formatos diferentes por dia. Então, se você não tiver tempo para fazer esse teste, para começar no Instagram e começar a testar os formatos, eu não começaria a criar conteúdo pelo Instagram. E aí, se eu fosse resumir, por que eu digo? O Instagram consegue fazer um pico de vendas, você consegue crescer, por exemplo, a sua audiência mais rápido que o YouTube, talvez não mais rápido que o TikTok, mas para fazer vendas, um público que compra o Instagram é o mais indicado. Tem uma base de seguidores muito maior do que a do TikTok. Então,
consegue ter pico de vendas, a gente consegue utilizar as automações para utilizar os gatilhos nos comentários, para utilizar isso para o engajamento, para levar as pessoas até um checkout, fazer a conversa. Tem muitas ferramentas que tu consegue fazer aqui, ações de vendas para levantar um caixa quando você já tem um Instagram bem posicionado, tem um Instagram funcionando, você tem esses formatos de conteúdo validado, tá? Então, testa os Reels, valida, vê o que está trazendo bastante seguidor para você, você vai ter algumas coisas validadas e você consegue daí fazer ações de vendas para fazer venda de consultoria, venda do seu serviço que você presta, venda do próprio infoproduto, aí você vê o que você vai fazer para monetizar esse projeto. O TikTok, na minha visão, eu começaria se você já soubesse falar com a câmera. E por que eu digo isso? O TikTok, ele funciona muito, né? O algoritmo dele é um algoritmo muito diferente. E o que eu vejo lá que mais funciona, os próprios Reels que você testar aqui, você pode tentar replicar ele no TikTok para ver se funciona. Alguns funcionam, alguns não. Mas se você fosse preciso escolher uma única rede social e vou escolher o TikTok, você precisa saber falar com a câmera e saber utilizar o próprio TikTok Studio para buscar os temas e entender o que o algoritmo dele está entregando. E lá no TikTok, assim como na maioria das plataformas, a retenção é essencial. Então, por isso que você deve perceber, se você consome conteúdo do TikTok, é que tem muito dos episódios, né? Você vê um conteúdo ali que você fica assistindo e sempre tem uma parte 1, parte 2, sempre tem a forma de procurar, porque justamente esse formato de séries que o pessoal faz lá traz muito engajamento, traz muita view, porque a pessoa assiste até o final, depois ela vai procurar assistir outros vídeos seus, né, que você publica sobre o mesmo tema. Então, se você não souber falar com a câmera, é mais uma coisa que você tem que se preocupar, que é aprender a criar conteúdo, aprender a falar com a câmera, aprender a olhar o TikTok, aprender a buscar os temas, aprender, sabe? Então, é uma agilidade a mais. Se você não soubesse fazer isso, eu não te recomendaria começar por lá, porque é uma coisa que vai tomar muito seu tempo e a gente está avisando aqui criar conteúdo no tempo livre, então seu tempo já é uma coisa mais escassa. Nesse caso, se você sabe falar com a câmera, começaria pelo TikTok, porque é muito mais fácil você procurar no TikTok Studio já os temas para você criar e começar a postar conteúdo lá por lá, porque os vídeos do TikTok eles tendem a ser mais entregues do que o Instagram. Você tem uma margem maior, talvez, para errar do que no Instagram e no YouTube, então é mais fácil de você viralizar, podemos dizer assim. Sobre monetização, muita gente já sabe, eles têm os programas de recompensa, né? Vou até colocar aqui para não esquecer. Que aí tem várias formas de você conseguir monetizar o conteúdo pelo TikTok. A mais conhecida, que é o recompensa de criador, uma coisa assim. Que aí os seus vídeos acima de 1 minuto, com visualizações com mais de 1 minuto, eles são monetizados, né, com os anúncios, e aí você ganha uma recompensa por isso. E o YouTube, eu digo que para começar no YouTube, a gente não pode ter pressa para fazer renda, e se você quiser construir algo sólido, né, eu quero construir algo muito mais sólido a médio e longo prazo, não tenho pressa. Não tenho pressa para fazer renda com esse projeto, então eu te recomendo a YouTube. É claro que também tem que saber falar com a câmera, mas, se eu não souber falar com a câmera, cara, se você fizer do seu jeito, hoje no YouTube, ele também tende a funcionar. As pessoas estão aceitando os conteúdos mais autênticos. Se você faz uma parada muito mais simples, a gente considera isso como um conteúdo autêntico e também tende a funcionar. Então, eu não fecharia as portas pro YouTube se você não sabe falar com a câmera. E se você não tem pressa, faz do seu jeito, aprende durante a jornada, durante o tempo que você está criando conteúdo, você vai conseguir aprender a criar conteúdo de fato. Então, assim, consegue fazer muitas outras coisas no YouTube. Cara, o Shorts, ele ajuda muito a crescer o canal. Se você conseguir produzir os Shorts, né, as caixinhas de perguntas, qualquer tipo de Reels lá que eu mencionei atrás, se você conseguir produzir os vídeos curtos, vai ajudar a crescer muito o seu canal, vai ajudar a crescer rápido, principalmente nesse começo. Mas o YouTube eu só te digo para começar se você for criar os vídeos longos, porque os vídeos longos, eles vão trazer para você uma audiência fiel. E tudo que a gente quer hoje, antes de construir um negócio, né, criando conteúdo, é construir uma audiência fiel. E quando a gente tem uma pessoa que está assistindo a gente há 10 minutos, é muito mais fácil da pessoa gostar de você, da pessoa querer te acompanhar do que assistir um vídeo de 60 segundos, um vídeo de 30 segundos. Além do que, é muito mais fácil também você conseguir entregar conteúdo de valor para essa pessoa num vídeo mais longo, num vídeo com mais tempo para você conseguir falar e contextualizar para a pessoa em vez de um vídeo mais curto. Eu até já gravei mais ou menos um vídeo falando da diferença dos shorts, importância dos shorts, dos vídeos longos. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você assistir depois. Resumindo aqui, então, o Instagram. Se você tiver tempo para fazer volume de conteúdo, eu começaria pelo Instagram. Se você já souber falar com a câmera, eu começaria pelo TikTok. Eu acho que vai ser mais fácil e mais rápido de você crescer uma audiência. E se você não tiver pressa, quiser criar conteúdo pensando no médio e longo prazo, talvez virar um negócio, principal fonte de renda, eu começaria pelo YouTube. A questão mesmo é ter paciência. Eu acho hoje o YouTube o melhor negócio para você começar. Hoje eu acho que o YouTube vale muito a pena para começar um canal, para começar a criar conteúdo, se você quiser começar a criar conteúdo. E se você tiver mais tempo, mixar entre o TikTok, entre o Instagram ou até o Facebook, dependendo do seu nicho.
Hoje em dia até tá famoso as newsletters, né? Que é o conteúdo por inscrição, que é onde você assina, você recebe o conteúdo via e-mail, né? A plataforma do Substack é uma plataforma que ficou muito comum com esse avanço da newsletter. A gente até cria conteúdo lá. Então, eu comecei a criar o canal no YouTube. Eu tenho tempo para produzir conteúdo pro TikTok, pro Instagram, porque esse é meu trabalho. E a gente também cria conteúdo na newsletter que se chama Atlas News. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você quiser um conteúdo mais de bastidor, um bate-papo ali no seu e-mail todos os dias, né? Segunda a sexta, às 11h59, vale a pena. Se fizer sentido, eu te espero lá. Pô, e como é que você faz dinheiro, assim, nesses projetos? Especialmente o TikTok, você consegue monetizar o próprio conteúdo, mas você vai fazer dinheiro com a sua audiência, seja recebendo patrocínios, publicidades e parcerias, seja vendendo o seu próprio serviço ou produto. É o que eu sempre digo. Para ganhar dinheiro com a internet, a gente precisa ter ou audiência ou um serviço a ser oferecido. Se você tiver um serviço a ser oferecido, você consegue ganhar dinheiro desde muito antes de começar a ter uma grande audiência. Esse canal, por exemplo, que tem aí 1.000 inscritos, eu já vendi mentorias aqui, já vendi alguns infoprodutos, então eu consigo vender algumas coisas aqui porque eu já tenho um serviço a ser oferecido, eu já tenho um conhecimento, uma habilidade específica em algo. E é o que eu sempre digo, comece a aprender essa habilidade e aí você pode usar a criação de conteúdo para potencializar isso. Se você vai ainda aprender uma habilidade e está disposto a criar conteúdo, por que você não começa já criando conteúdo e documentando essa parte de você aprendendo, onde outras pessoas podem criar coragem simplesmente assistindo o que você está fazendo? E assim, até falando de números, por exemplo, só para você ter uma ideia, nesse projeto do Instagram que eu mencionei, eu tive um Reels que pegou mais ou menos 25 mil views, né? O perfil tinha 50 seguidores na época, então um perfil, né, criado do zero, um perfil pequeno, 25 mil. E eu acho que eu ganhei, sei lá, uns 10, não, nem isso, acho, nem 10 seguidores novos no Instagram e basicamente não chegou a repercutir no meu engajamento. Eu diria, né, eu sei que no Instagram a gente precisaria acertar mais vezes alguns reels que furam a bolha para a gente conseguir ter um impacto assim na nossa audiência, nosso engajamento, até no próprio negócio que você esteja trabalhando no seu perfil. No TikTok, eu tive alguns vídeos que chegaram aí num perfil também novo, que chegaram a 10 mil views, por exemplo. Um vídeo que tinha, sei lá, 500 likes, tinha 300 comentários, ele pegou somente 10 mil views. Então, a dinâmica é um pouquinho diferente, mas já repercutiu, trouxe bastante engajamento, trouxe seguidor, não lembro quanto agora, mas se não me engano trouxe aí tipo uns 40, 50 seguidores novos no TikTok, mas você percebe a dinâmica e esse mesmo vídeo eu postei também, não foi o mesmo vídeo que viralizou no Instagram e no TikTok, mas eu sempre posto nas três, né, no YouTube eu posto como shorts. E no YouTube eu tive já shorts que pegaram 40 mil views. E no YouTube, esse shorts que pegou 40 mil views, ele me trouxe mais ou menos 30, 40 inscritos. Pro YouTube, eu acho que é um número bem expressivo, assim, ganhar 40 inscritos num único shorts é bem bacana. Mas eu tive um vídeo aqui do canal que pegou 8 mil views, um vídeo longo, né, no caso. E só esse vídeo longo, ele com 8 mil views, né, muito menos do que as 40 mil do shorts, ele me trouxe cerca de 200 inscritos. É muito mais diferença, tem muito mais engajamento, hora assistida, é muita diferença da produção de conteúdo longo com a produção de conteúdo curto. Então, eu sempre mixaria os dois e tentaria entender como que você faz para produzir mais conteúdo, melhor esse conteúdo e entregar o que o seu público está esperando que você entregue. Se você conseguir aproveitar o conteúdo no TikTok, aproveitar no Instagram, eu faria. Só que assim, no Instagram, para ter resultado de fato, você precisa ter tempo e fazer volume para testar os formatos. No YouTube também, não descartaria. Mas a barreira de entrada no YouTube ela é menor do que no Instagram, eu considero, e você consegue montar um negócio muito mais sólido. Então, assim, de qualquer forma, se você começar no Instagram, tiver muito resultado, sei lá, bateu 100 mil seguidores no Instagram, tem um negócio montado, você ainda vai começar no YouTube. E o caminho inverso, né? Se você começar pelo YouTube, você não tem 100% de necessidade de ir para o Instagram. Tá? Você pode ficar mais no YouTube e montar um negócio em cima do YouTube, ou até você possivelmente vai ter o seu canal como principal rede social do seu negócio, principal canal digital. Então, resumindo, se você ficou até agora no vídeo, eu diria para você dedicar a maior parte do seu tempo no YouTube, com certeza. Não tenta começar pelos três, começar por mais de um canal, porque possivelmente você vai ser medíocre em todos. Tenta sempre dedicar o seu principal tempo a um dos canais. Eu te recomendo o YouTube, porque você vai descobrir, vai se descobrir como criador de conteúdo, você vai validar alguns formatos, você vai descobrir o seu público, vai descobrir muitas coisas, e aí você consegue depois entrar numa segunda rede social, e você já tem tudo isso mais ou menos mapeado, que vai te poupar muito mais tempo. Se você começar do zero em 2, 3 redes sociais, você precisa testar tudo ao mesmo tempo, e aí você vai se desanimar com o passar do tempo, porque nada vai estar dando certo.
Mas é isso, me conta aqui nos comentários o que você achou do tema, se você já estava buscando saber para começar o seu canal, para começar o seu perfil no Instagram, no TikTok, comenta aqui nos comentários e também deixa sua opinião sobre o vídeo, deixa uma sugestão de um tema para um próximo vídeo, eu respondo todos os comentários, a gente vai bater um papo ali interessante, não esquece de deixar um feedback, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço!